mãe era a irmã da Lúcia. A minha mãe era a irmã mais velha e a Lúcia era a mais nova, eram 6. E visitar lá o convento a Coimbra, no Carmelo Santa Teresa. O milagre do sol é que estava muita gente, toda a gente acreditou, toda a gente joelhou, toda a gente pediu perdão a Nosso Senhor para que Nosso Senhor trouxe aqui a gente, para morrermos todos, porque pensaram que o sol ia cair, porque de manhã toda a manhã choveu, estava tudo encharcado em água, de repente ficou tudo enxuto e o sol apareceu clarinho, foi um milagre. Assim, as pessoas, ninguém se acreditava daquilo que os pastorinhos diziam, só quando veio o milagre do sol é que acreditaram, toda a gente joelhou, toda a gente pediu perdão a Nosso Senhor, porque Nosso Senhor trouxe aqui a gente, para morrermos todos, afinal ficou tudo no natural. Sempre acreditei nas aparições, nunca pensei que não era verdade. Nunca. Nossa Senhora tanto pediu para rezar o texto todos os dias, pelos pecadores, e tanta gente para o inferno porque não havia quem rezasse por eles. A aparição do anjo ainda foi antes de Nossa Senhora. Foi um ano antes. Na Loca do Anjo apareceu o anjo 2 vezes. E uma vez no poço. Segunda vez foi no poço, em cima do poço. O poço é aqui na casa, mais um bocadinho para baixo. Está lá o anjo e está os pastorinhos. Lá foi a segunda aparição do anjo. O anjo apareceu um ano antes de Nossa Senhora. 1916 e Nossa Senhora em 1917. Sou o neto da madrinha da Lúcia, que era Maria Rosa. O meu avô era José Henriques, portanto era marido da Maria Rosa. Vizinhos mesmo, tanto um como o outro, ou seja, da parte do meu pai e da minha mãe. Um ficava da parte de cima e o outro vivia ao lado, mais na parte de baixo. Eram vizinhos, ambos. E eu lembro do meu pai dizer que o meu avô disse, não, eu vou lá ver. E vizinhos, mas estou a falar mais do meu avô. Diz que ia lá ver, assim, eu vou lá ver. Era no dia 13, enfim, das aparições. Diz que ia lá ver. Era o milagre do coisa, o milagre do sol. E o meu avô diz que ia assim, como quem diz, chamar a ver aquilo, mas é como quem diz. Há de ser assim, assim. E o meu avô diz que vinha de lá manso. Quando chegou a casa disse, rapazes, ali há qualquer coisa. Ou seja, de rijo, digamos assim, de pessoa austera, vinha manso, para o hábito dele. Vinha assim, parecia que tinha-lhe mordido um chico qualquer. Vinha calmo e sem falar mal de nada e tinha visto aquilo. E diz que era medo que estava ali espelhado. No pessoal que lá estava. Bem, vou dizer isso. Havia ali medo espelhado. Um medo, quer dizer, não é aquele medo que, enfim, mas medo. E aquilo deu para abrir, dizia o meu avô. E é o que a gente diz ao sobreiro. Deu para abrir, para pensarem melhor. Isso para mim, eu penso que foi uma coisa que fez dobrar muito a mentalidade. Não estou a dizer que isto não é dogma de fé, não, claro, acredita quem quer, e pronto. Eu era pequenito, eu tinha aí uns 7 anos, ou assim. Eu lembro de estar sentado, já havia muito pessoal por aqui, naquele tempo. Eu tinha 7 anos, já dava aí muita gente. O senhor acredita, mas vou dizer assim, eu acredito. Então o senhor não viu, assim, isto é quase assim um bocado, é quase uma contradição. O senhor não viu e acredita, há qualquer coisa que não está bem. Eu vou explicar isto no simples. E assim, sabem, por aquele modo assim dos velhotes falarem, assim, sabem, a senhora põe aqui, ou o senhor, põe aqui um dedo ali, que deu ali uma pancada e vai doer, mas você não está a ver a dor, mas está-se a queixar. Há uma coisa aí está. Não acredita, porque não está a ver a dor, mas já lhe doeu. Era o que ele dizia a essas pessoas assim, que eram sempre mais renitentes. Esta gente que cá vem milhares e milhares de pessoas, estarão todos enganados. Parece-me impossível, não devem estar enganados.
Ou então dizer assim, pá, três rapazicos, ou um rapazito e duas raparigas, enganaram este pessoal todo. Esse pessoal devia ser, se estiver a pensar, disse, então ainda fomos enganados por 3 crianças, valha-me Deus. Não pode ser, não. Isso aí tem que haver qualquer coisa. Eu sou Armanda, sou residente em Fátima, de famílias aqui de Fátima. Minha bisavó era Gertrudes Mendes, portanto ela é do tempo das aparições. Eu lembro-me que eu tinha uns 13, 14 anitos de idade e ela contar-me na altura que viu a aparição do sol, que na altura era um grande burburinho que se andava a passar com os pastorinhos, e então ela contou-me que veio a Fátima, pequenita, com os seus familiares, e que viram portanto, a aparição do sol, que foi o sol, portanto, apareceu, mas era opaco, parecia a lua, parecido com a lua, mas de repente começou a emitir raios de luz sobre todas as pessoas, e que de repente também estava a chover muito, mas quando parou de chover, passado um pouco, elas tinham as roupas todas enxutas, e quando o sol, olharam para o sol, começaram a ver o sol a movimentar-se, a fazer tipo de zigue-zagues. Ficaram muito assustados porque parecia que ia ser o fim do mundo. Foi isso que eu lembro-me dela contar. Tanto a bisavó também dos meus filhos, a bisavó paterna dos meus filhos, também chegou a contar, era a mesma coisa. Portanto, elas falavam todas a mesma língua e descreviam tudo a mesma coisa. Portanto, não era nada combinado porque elas nem se conheciam. E ela também me conta que ouviu dizer que houve curas de paralíticos, pessoas com doenças, curas inexplicáveis. Do Milagre do Sol, apesar de já ser de famílias religiosas e praticantes, ainda veio fortificar mais a nossa a fé da família, não é? Porque foi algo, parece que é como Santo Tomé, tem que ver para querer, e naquela situação até foi para quem não acreditava, e veio fortificar também a fé e o amor a Nossa Senhora também. E depois das peregrinações, todos os 13 de maio, a família tinha por hábito vir ao santuário, que nós aqui em Fátima aparece tudo, aparece os crentes, os não crentes, os curiosos, e a gente tem que deixar um bocadinho, deixar um testemunho de que foi verdade e que não foi nada mentira, porque eu acho que as crianças naquele tempo não mentem. Elas eram puras, e acho que Nossa Senhora, se formos ver todas as aparições de Nossa Senhora, tem sido sempre a crianças, porque elas são puras. As de Lourdes foi a criança, aqui Nossa Senhora de Ortiga também foi uma menina, portanto as crianças são puras, foi quem ela escolheu sempre em aparecer. E acho que isso toca a quem não conhece, mas eu por acaso sou amante de Nossa Senhora. E fiquei ainda mais amante quando contaram, que tenho orgulho em ter familiares que presenciaram isso. As famílias já eram muito religiosas e muito ligadas ao terço antes de Nossa Senhora aparecer. E a minha avó dizia que ninguém percebia porque é que Nossa Senhora pedia para rezar o terço. Era uma coisa que já se fazia. Ninguém ia dormir sem rezar o terço à lareira, rezavam todos em família. O terço já havia muito essa tradição, muito esse hábito, e as pessoas não passavam um domingo sem ir à missa. Podiam andar quilómetros a pé, mesmo sem sapatos, só para ir à missa. Portanto, as pessoas já tinham muito a fé incutida. O meu avô ainda era jovenzinho, também era assim também tinha muita fé. Sempre a minha família teve muita fé na Nossa Senhora, muita fé em Cristo. E o meu avô, na inocência dele, dizia: se os pastorinhos veem a Nossa Senhora, eu também a quero ver. Então, ele não sabe dizer que mês era, se era o mês de julho ou agosto. Ele pensa que era um desses meses porque foi um mês de muito calor
E também sabia que estava muito calor, lembrava-se disso porque as velas via que estavam todas derretiam muito facilmente. Ele nunca disse à minha mãe qual era o mês, mas o que ele disse foi que assim que os pastorinhos iam a sair de casa, já iam os 3 para ir à aparição. O meu avô pôs-se mesmo à porta, assim que viu o Francisco, agarrou o braço com muita força e nunca o largou até chegar aqui à cova da Iria, junto à azinheira. E o meu avô, na esperança de ver a Nossa Senhora, continuava agarrado ao braço do Francisco, nunca o largou e sempre olhava para cima, mais ou menos na mesma direção que a Lúcia olhava. Ele ouvia a Lúcia a falar, olhava para ela a falar, os 2 primos ao lado calados, não é? E sempre tentava vê-la e não conseguia. Uma coisa que ele reparou foi que o braço do Francisco não parecia um braço, que naquela altura, enquanto a Lúcia falou, que era uma pedra, parecia que estava agarrada a uma pedra. E aí a minha mãe sempre disse que é uma clara prova em como eles viam mesmo a Nossa Senhora. E então o meu avô olhava para a Lúcia, olhava para ela, da ponta de onde ele estava, e a Lúcia olhava para cima a falar com a Nossa Senhora. Viu realmente a nuvenzinha em cima da árvore, e na altura que a Lúcia se calava para ouvir a Nossa Senhora, o meu avô não ouvia a Nossa Senhora, e o que é que ele ouvia? Um zumbido de uma abelha. Parecia que era uma abelha que estava ali a circundar, e foi só o que o meu avô ouviu, e via a nuvenzinha, que o meu avô dizia Nossa Senhora tinha que estar com os pezinhos dela na nuvem, porque viu a nuvem a subir em direção à Serradeira. Depois no dia 13 de outubro, já havia muita gente em Fátima, e toda a gente queria o milagre, toda a gente queria ver o milagre e o que é que ia acontecer. Estava mesmo muita chuva. A minha mãe diz que foi dos dias que mais choveu em Fátima. A terra estava enlameada, estava tudo cheio de poças de água. Não havia alcatrão, portanto era terra mesmo empapada, que as pessoas ficavam mesmo molhadas, sapatos estragados, tudo. E então tudo se juntou, tudo se aglomerou ao pé da árvore, porque toda a gente queria estar nesse dia presente, e então eram à ordem de umas 70 a 80 mil pessoas, dizem. O meu avô e a minha avó, ou seja, o meu avô, que era o pai da minha mãe, esteve presente, e a minha avó, a mãe do meu pai, também esteve presente. E as duas coisas que me contaram, uma eu ouvi diretamente da minha avó, que foi a única avó que eu conheci e que cuidou de mim quando eu era pequenina, e eu ouvi diretamente da boca dela, portanto não havia como eu duvidar das aparições de Nossa Senhora, porque a minha avó era muito, para além de ser uma pessoa com muita fé, a minha avó, aquilo mudou completamente a maneira de pensar dela. E ela dizia: olha, Jacinta, tu acreditas em tudo o que a tua avó te diz? E eu dizia: sim, claro. Eu ficava muitas vezes a dormir com ela, porque os meus pais nessa altura trabalhavam muito, e eu, como era mais pequenina, e a minha avó era como se fosse a minha mãe, eu ficava muitas vezes a dormir com ela. Então ela todas as noites juntava as minhas mãozinhas assim, dizia que era a Nossa Senhora é que punha as mãozinhas assim, e que quando a viu, nesse dia, quando a viu, ela tinha as mãozinhas assim e com o terço pendurado nas mãos. Então, olha, eu vou à confissão, mas os sacerdotes não deixam que eu repita e não querem acreditar em mim. Mas tu acreditas, não acreditas? Eu acredito. Então, no dia 13 de outubro, eu também vi a Nossa Senhora. Eu vi a Nossa Senhora em cima de uma nuvenzinha, já a subir, tinha as mãozinhas assim,
E eu vi, Jacinta, ninguém acredita em mim, mas eu vi. E aquilo tocou-me de uma maneira, porque para mim a minha avó viu. O meu avô, aquilo que ele dizia à minha mãe era que estava ali, no meio daquela gente toda, já não estava muito perto da azinheira, de onde os pastorinhos estavam a ver a Nossa Senhora, enquanto o milagre do sol se deu. A minha mãe dizia que as pessoas ficaram muito assustadas, porque de repente parece que a terra chuncalhou toda e o sol não bailava. O sol, eles ficaram com a sensação que o mundo ia acabar. Ficaram com tanto medo que muitas pessoas se ajoelharam e começaram a confessar em voz alta, porque pensavam, eu vou morrer, não sei há quanto tempo não me confesso, mas se eu morrer eu quero ir para o céu. Então muita gente se ajoelhou naquela altura e o meu avô, como estava no meio dessas pessoas, também estava ajoelhado, e o que ele conta, daquilo que ele se lembra, foi de estar ao lado de um senhor. Ele não viu a cara do senhor, mas ouviu o senhor muito angustiado: peço-te perdão, Senhor, peço-te perdão, eu vendo leite e eu, para vender mais leite, eu acrescentei água, para dar de comer aos meus filhos eu acrescentei água, e peço-te perdão, Senhor, por ter cometido este pecado. Sempre fui educada e criada neste registro. Eu nunca duvidei que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Eu acho que foi uma graça muito grande eu ter nascido nesta família, porque não só com o exemplo da minha avó, que foi a única que eu conheci, mas também com o exemplo dos meus pais, que sempre me incutiram esta devoção. Eles sempre fizeram os primeiros sábados, e eu tenho a certeza que os primeiros sábados também são uma grande promessa da Nossa Senhora, porque nós sabemos que vamos todos morrer, mas também depende muito como morremos. E se fazemos por ir para o céu, Nossa Senhora promete. Quem fizer os 5 primeiros sábados, pensamos, é uma coisa tão fácil e temos garantido o céu. E os meus pais toda a vida fizeram. Não foram 5, não foram 10, não sabem quantos foram. Mas eu acho que Nossa Senhora, no fundo, o que queria com isso era que as pessoas se convertessem através dessa vivência. Os meus pais fazendo toda a vida isso. O meu pai, no dia em que ele morreu, a minha mãe era a única que estava com ele. Morreu muito em paz, mas o meu pai, antes de partir, não disse para a minha mãe, eu vou partir, olha, Odete, sinto-me morrer ou sinto-me partir, nada disso, ou adeus, não disse nada disso. O meu pai estava a olhar assim para cima, contado pela minha mãe, e as últimas palavras do meu pai foi: eu estou a ver a Nossa Senhora no Andor, no Santuário de Fátima. E partiu. E como foi a última imagem que ele viu, foi a de Nossa Senhora, nós tivemos a certeza das promessas que Nossa Senhora fez, e o meu pai partiu com um sorriso, partiu muito em paz. Tive a graça da minha mãe morrer comigo. Nesses 2 dias ela já não falava, estava a partir com Nossa Senhora. Todos os dias tivemos uma missa celebrada no quarto ou na sala, quando ela ainda estava bem para estar sentada. E então nesse dia apareceu o Padre Héctor de manhã e celebrou a última missa à minha mãe. Como a minha mãe já não deglutia, deu-lhe o sangue de Cristo, e foi a última coisa que a minha mãe recebeu. Mas nessa tarde, sem nós chamarmos ninguém, apareceu o Padre Rui, o nosso pároco, apareceu ali no quarto, viu a minha mãe num estado de grande aflição, e assim que o padre a viu, disse: Dona Odete, tranquila, Nossa Senhora e os anjos estão aqui. Eles começaram a rezar e eu perguntei à minha mãe no ouvido: mãe, já estás a ver a Nossa Senhora? E a única palavra que ela disse, a olhar também para o céu,
para o infinito, não sei, para mim ela também a estava a ver. Disse sim, um sim, o último sim que eu ouvi da minha mãe, e aí eu tive a certeza pela minha mãe que Nossa Senhora também a estava a levar. E então assim minha mãe também partiu. Dizia que a mãe dela andou com ela na escola, porque só a Jacinta é que ia para a escola, a irmã Lúcia, não é? E a minha mãe dizia que a Jacinta aproveitou a sua personalidade. A pior coisa que tinha na personalidade era ser muito mandona. Toda a gente tinha que fazer o que a Jacinta dissesse, senão a Jacinta ia amoar, ia fazer uma fita e não ia deixar de falar. Então ela agarrou nesta parte feia da personalidade dela, uma pessoa que quer que é assim, que quer que toda a gente faça as vontades dela, não é uma coisa boa. Jacinta aproveitou este lado dela para fazer o bem, ou seja, a Nossa Senhora aparecia e ela, estando na escola, dizia às amigas quando iam a sair: aqui ninguém vai brincar, antes de chegarmos a casa nós temos que rezar o terço, porque foi o que Nossa Senhora disse e pediu. E então todas elas iam de fila indiana, tudo atrás da Jacinta, com o tercinho nas mãos, que ninguém podia brincar sem rezar o terço primeiro. E eu acho que a Jacinta aproveitou muito bem este lado dela, aproveitou para bem, para incutir nas colegas e nas amigas que tinha que se rezar o terço. Que era isso que Nossa Senhora queria.